Amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? E boa noite também, né? Gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor, Lucas 19. É uma passagem muito conhecida. Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se estava perdido. Amém, igreja do Senhor? A Bíblia, ela é clara em relatar algumas características de Zaqueu. Ele era líder dos publicanos, rico e de baixa estatura. Não relata que ele estava doente fisicamente. E nós podemos observar no livro Lucas 7,7 que o centurião, ele procurou Jesus para que Jesus pudesse curar o empregado dele que estava doente, amém? Jairo procurou Jesus por causa da filha dele que estava doente. E a mulher do fluxo de sangue procurou Jesus porque ela própria estava doente. Então essas 3 passagens é muito conhecida na palavra de Deus. O centurião queria só uma palavra. Não queria nem que Jesus entrasse na casa dele. E Jesus lançou a palavra e o empregado ficou curado. Jairo pediu para Jesus impor as mãos sobre a filha dele. E Jesus colocou as mãos e ela ficou curada. A mulher do fluxo de sangue, ela desejou tão somente tocar nas vestes de Jesus. Mas o que me chamou a atenção nessa parábola, nessa história, no que está relatado em Lucas 19, era que Zaqueu, ele só queria ver Jesus. Ele não queria outra coisa. O objetivo dele era só ver Jesus. E o que é que acontece? Quando ele viu 2 coisas. Viu a multidão e olhou para ele mesmo e viu que ele era um homem de baixa estatura. E qualquer um poderia dizer: e agora? Como eu irei ver Jesus? Nós sabemos que onde Jesus estava, e onde Jesus está aqui hoje, ele atraía multidões. Aí você imagina um homem de pequena estatura e o objetivo dele era ver Jesus. Imagine pessoas de 1,70 m, 1,60 m e uma pessoa de 1,45 m. A Bíblia não diz que ele tinha 1,45 m, mas relata que ele era um homem de baixa estatura. E esses 2 obstáculos estavam na frente de Zaqueu. Mas eu quero lhe dizer esta noite, eu não sei qual era
Qual é o seu obstáculo essa noite? O que está lhe impedindo de contemplar e ver Jesus? Já começo a dizer que tenha bom ânimo. Nós somos aqueles que avançam, não que retrocede. Nós somos filhos e filhas de um Deus Todo-Poderoso que pode resolver o seu problema, seja espiritual, seja físico, financeiro, de relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, com o vizinho. Não sei qual é a sua dificuldade esta noite, mas Zaqueu ele tinha a multidão e por ser baixo, mas aquele homem não desistiu. Então, querido, pegue no seu espírito essa noite, não desista. Se está orando por libertação, continue orando. Se está orando para Deus mudar a sua história, Ele vai mudar, porque nós servimos um Deus de metanoia que muda as circunstâncias. Um Deus que do nada faz tudo acontecer. Um Deus que transforma um homem que estava na sarjeta, drogado, viciado, num homem lindo e maravilhoso, para caminhar com você para a igreja. Você crê nisso? É para crer, para confiar, para continuar orando, porque a palavra do Senhor diz que é para orar sem cessar. Eu já orei. Não sabe não que está em Tessalonicenses 5,17, é para orar sem cessar. Orar até contemplar o milagre. Amém? Não é para parar. E Zaqueu, querido, ele viu tão somente uma solução na frente dele. E o que é que você tem hoje na sua frente que nós cantamos? Eu quero ver Jesus. Então ele já está na sua frente, amém? E Zaqueu, ele viu uma árvore. E a Bíblia fala no versículo... Alguém me ajuda aí que a minha Bíblia tem a letra pequena. 4, não é? Versículo 4, coloque aí, irmão. 4. Não, 19:4. Vai dar certo. Pronto. Ele correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo. Por quê? Porque o objetivo de Zaqueu era só ver Jesus. Pois Jesus estava prestes a passar por ali. Eu gostaria só de saber, quem aqui já subiu numa árvore? Eu subi. A minoria subiu. A Joana subiu. A minoria subiu numa árvore. Agora imagine Zaqueu, pequeno. A Bíblia diz que ele correu e subiu naquela árvore. Houve dificuldade em subir? Quem ainda não subiu? Tem dificuldade, que é cheio de galho, árvores retorcidas. Você pode escorregar, cair, se machucar. Mas quem aqui levantou a mão que subiu, com certeza foi pegar uma fruta. E conseguiu. Ou então foi só para subir mesmo. Mas Zaqueu, ele subiu e a Bíblia diz que ele subiu depressa. Depressa ele subiu. Ele encontrou a solução para ele. Porque o objetivo era ver Jesus. Então ele subiu. E a palavra do Senhor diz que ele subiu e lá ficou. E essa noite aqui, o Espírito Santo me revela pela misericórdia de Deus que tem pessoas que estão clamando por alguma coisa. E é bíblico, em Jeremias 33:3 fala: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Existe um momento de clamar. Então, minha amada, clame. O cego de Jericó, ele gritou. A multidão passou. E o cego aqui na posição dele, ele gritou. E alguém mandou ele se calar. Alguém disse: cala a boca, não incomoda o mestre. E o que foi que ele fez? Ele gritou mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Então, querido, esta noite tem gente clamando, tem gente gritando, mas Zaqueu, ele subiu na árvore e calado ficou. O que o Senhor quer nos falar esta noite? Que é tempo também de se calar. Eu não sei quais são as suas afrontas, as suas perseguições, o que você está passando, mas faça como Zaqueu esta noite. Zaqueu subiu e calado ficou, porque ele só queria ver Jesus, então se cale. Até porque em Eclesiastes 3, 7, se eu não me engano, coloca aí, Samuel. Eclesiastes 3, 7. Na parte B. Há tempo de calar e tempo de falar. Talvez você esteja falando demais na sua casa. Talvez você esteja falando tanto que chega até murmurar. Zaqueu, ele subiu na árvore por um objetivo, ver Jesus, e ele não murmurou. Ele subiu e caladinho ficou lá, aguardando ver Jesus. Não foi isso? E quando Jesus estava caminhando com a multidão, de repente Jesus parou naquela árvore. Vamos imaginar, Jesus na multidão andando e ele parou. Zaqueu gritou? Não. Como foi que Jesus parou? Pronto. Zaqueu, ele clamou desesperadamente? Não. Zaqueu ficou calado. E Jesus, que é conhecedor de todas as coisas, sabe de tudo, porque nada acontece sem a permissão dele. Nada. E Jesus parou. E quando Jesus parou debaixo daquela árvore, ele disse simplesmente, deixa eu ver qual é o versículo aqui. Versículo 5. Jesus olhou para cima. Não, Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Sabe o Salmo 139? O Senhor me sonda e me conhece, sabe o meu assentar, o meu levantar. De longe ele entende os meus pensamentos. Se eu estou naqueles dias, como se eu estivesse no céu de alegria, ele está comigo. Sabe aqueles dias que parece que eu estou no vale da sombra da morte, tipo o inferno? Também ele está comigo. Nos dias mais tenebrosos, ele está comigo. E o Senhor, querido, chamou Zaqueu pelo nome. Então, se ele chamou Zaqueu pelo nome, ele sabe o nome de cada um de nós, ele sabe a nossa história, ele sabe os nossos pensamentos, ele sabe de tudo. E quando Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu desceu apressadamente com alegria. Imagina a alegria daquele homem que venceu os obstáculos, subiu na árvore, calado ficou e de repente escuta Jesus dizer: Zaqueu, desce aí. Ele essa noite está dizendo: ó Marcos, vem aqui. Por quê? Porque hoje eu preciso entrar na tua casa. Ouviu, Olímpio? Hoje eu preciso entrar na tua casa. Meiriane, Jesus, ele precisa entrar. Nós já temos Jesus? Temos, querido. Mas ele todos os dias quer que nós possamos abrir a porta e convidá-lo para entrar em nossa casa. E precisamos disso rapidamente. E o que foi que aconteceu? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, algo aconteceu.
Sempre quando nós convidamos o Senhor, entra aqui, Jesus, fica comigo. Claro que eu sou templo e morada do Espírito Santo, assim como você. Mas o Senhor, Ele quer mais intimidade. Ele quer que nós venhamos a ter um diálogo com Ele constantemente. Já pensou você, de manhãzinha, Jesus, caminha comigo. Vamos lá no meu trabalho. Pastor Marcos, Jesus, eu vou lá na Querigma resolver algum problema. Bora? E Jesus, na hora. Porque Ele sempre quer estar com a gente. Mesmo que a gente não convide, Ele está aqui, bem pertinho. E na hora que a gente grita, clama ou fica calado, Ele entende os nossos pensamentos. E Jesus parou ali, chamou Zaqueu, por quê? Porque Ele sabia como era que estava o coração daquele homem. Porque de tudo que se possa guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. E Jesus sabia como estava o coração daquele homem, ansiando, desejando desesperadamente só para ver Jesus. Você tem uma noção de tudo que você já conquistou nessa terra? E hoje você dizer, Jesus, eu só quero te ver. Jesus, eu só quero conversar contigo. Eu já sou grata por tudo que o Senhor já me deu. Era só isso que Zaqueu queria. Somente ver Jesus. E quando ele se encontrou com aquele homem, naquela casa, que eu imagino, a multidão toda ficou lá fora. E quando Jesus, olha, eu vou na tua casa, vamos? Jesus foi com Zaqueu, a multidão. Com certeza muitos não entraram. Ou talvez entraram. Porque ele era rico, não era? Como ele era rico, os ricos geralmente têm mansões, não é? Eu acho que alguns discípulos, alguns seguidores entraram, enfim, entraram na casa. E no versículo 8, 19:8. Zaqueu, porém, eu creio que já estava na casa, porque ele levantou-se e disse, se ele se levantou-se, com certeza estava na mesa. Porque eu acredito que não tinha sofá, mas tinha mesa. Aí vamos lá. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor. Antes da gente ler, o encontro com Jesus foi tão impactante que Jesus, ele não pediu nada. Só em Zaqueu ver Jesus, porque esse era o objetivo dele. Jesus foi à casa dele, aquele encontro transformou Zaqueu de uma maneira que mexeu nas finanças de Zaqueu. Coisa que os servos de Deus precisam aprender a liberar mais as finanças. Liberar, abençoar a vida, ser dizimista, ser ofertante. A igreja está precisando, conte comigo, porque o Senhor nos dá saúde para nós trabalharmos e receber aquele valor mensal. Porque se tiver doente, querido, só é 15 dias pela empresa. Depois você vai ficar pelo INSS esperando, sabe-se quando. E aquele encontro me chamou muita atenção de Jesus com Zaqueu. Porque a Bíblia fala, Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor. Jesus não pediu nada, ele já foi logo falando. Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorqui, roubei, fraudei, alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Isso é incrível para um homem que só queria ver Jesus. E ele foi transformado de uma forma tão grande, tão maravilhosa,
que Jesus disse tão somente para ele. Jesus nem disse: tá certo, Zaqueu, pega logo tudo que tu está doando e vamos dar para a multidão que está aqui. Ou então chamou o tesoureiro Judas: recebe aqui, porque ele está dando a metade para os pobres e ainda vai restituir, vai devolver 4 vezes mais. Jesus, que ele é o dono do ouro e da prata, nem aí. E sabe o que foi que ele disse? Depois ele disse: hoje mesmo, bote aí no versículo seguinte: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Bota o seguinte: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu creio que todos que estão aqui já têm salvação, amém? Amém. Amém. Mas deixa eu lhe dizer algo. Zaqueu queria ver Jesus e foi com pressa. Jesus viu Zaqueu e mandou ele descer depressa. E Zaqueu desceu apressadamente para ver Jesus, amém? E eu quero já lançar uma palavra profética essa noite aqui, que nós, dessa geração, seremos aquele que iremos correr apressadamente para conhecer Jesus. E a oportunidade é você lendo Bíblia, conversando com Jesus através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e de você, e vindo todas as terças às 19h30 para a escola bíblica. Só assim você vai aprender apressadamente em conhecê-lo, porque nós temos uma ideia. Ele morreu na cruz por mim e por você. No 3º dia ele ressuscitou. Ele virá nos buscar. Ele salva, ele cura, ele liberta. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso ajudador. É o nosso pai. Ele é o conselheiro, é o príncipe da paz. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas precisamos conhecê-lo intimamente. Conhecê-lo de uma forma que você fala com ele e fica em silêncio para escutá-lo. Esse é a forma de conhecê-lo mais, além da palavra, porque essa palavra liberta. Mas o que Jesus tem para mim? Está aqui? Tá. Mas eu quero lhe dizer que esta noite, semana passada eu fiz 32 anos que eu abri a porta do meu coração e deixei Jesus entrar. Então há 32 anos que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Mas eu quero sim correr apressadamente para conhecê-lo mais e mais. Porque o que eu vou viver hoje é para hoje. Amanhã eu quero algo novo na presença do Senhor. Deseje isso para você essa noite. Eu não sei se você tem 10, 20, 30, 40 anos, talvez. Menos. A Linda e a pastora têm uns 30 e poucos. Eu só tenho 32. Não importa quanto tempo você tem. O importante é você querer conhecê-lo. Sabe quando se torna amigo de alguém? Tomando café, indo ao shopping, fazendo aniversário e chamando ela para estar na mesa com você, chegando um pouco mais cedo e conversando com o irmão. Terminar o culto, fica 10, 15, 20 ou meia hora a mais, eu não sei. Ou então vai para uma pizzaria, vai para o açaí. Dessa forma, eu não gosto de pizza, eu gosto de pastel. Então eu vou para a pastelaria. Dessa forma, você vai criar vínculo com aquela pessoa. Vai se tornar íntima, vai conhecer. Ninguém aqui sabia que eu não gosto muito de pizza, mas agora eu já revelei. Mas se você começar a andar comigo, na hora você vai saber que eu não vou pedir pizza, eu vou pedir pastel. E é de frango com queijo. Aí o que é que acontece?
Só iremos conhecer Jesus nessa intimidade. Às vezes nós dizemos assim, eu conheço, deixa eu ver a Linda, há mais de 20 anos. Eu tinha uma ideia, frequentamos a mesma igreja, ela foi para um lado, eu fui para o outro, e hoje, nos 2 anos, estamos aqui, juntamente com a Bena e a Joana. Mas não tinha o vínculo que eu tenho hoje, de anos atrás. Então, com Jesus é a mesma maneira. Ou você vai ter só uma ideia de tudo que eu falei? Que ele cura, salva, liberta? Não. A intimidade é pegar a opinião da irmã, respeitar a opinião do outro. Não é assim que se tornamos amigos? No dia que ele está triste, deixa lá, ficar um pouquinho triste. Depois tu vai com a tua alegria e contagia aquele amigo. Mas com Jesus é assim. A gente precisa mesmo. Vou pegar aqui meu papelzinho. Peguei. Hoje, nós já temos a salvação. Zaqueu não tinha. Jesus foi na casa de Zaqueu. Amém? Hoje, a salvação já nos alcançou. E a casa hoje somos nós. Imagina o privilégio de você ser casa, templo, morada, construção perfeita. Estamos ainda na perfeição, mas chegaremos lá. Do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos transforma. A Bíblia diz que nós estamos no caminho, caminhando com Ele, amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. De que adianta estar no caminho sem caminhar com Ele? Eu tenho que estar no caminho com Cristo, caminhando com Cristo, passo a passo. Zaqueu, ele viu Jesus com olho no olho, do jeito que eu estou olhando aqui para Clara, não foi? Ele desejou ver Jesus. E o encontro olho no olho transformou aquele homem. Mas hoje, como diz, coloque aí 2 Coríntios 5:7. Coríntios, não é Coríntios, Coríntios 5:7. 1 Coríntios 5. Não, primeiro. 5:7. Acho que não é esse não, acho que é o segundo. Coloca o segundo. É o segundo. Coloca o segundo, é o segundo. Pronto. Pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Em outras versões, nós vivemos por fé e não por vista. Não é assim? Mais conhecido? Pronto. Zaqueu, ele viu Jesus olho no olho. Hoje, como se vê Jesus? Como você contempla ver Jesus? Porque Ele ressuscitou e vivo está. Como é que eu vou ver Jesus? Eu fiquei me perguntando lá no meu sofá. Jesus falou assim comigo. Como é, Adriana, que você vai me ver? Zaqueu viu olho no olho. Sabe como é que eu posso contemplar, ver Jesus? Pela fé. O Senhor me disse, está bem claro. Ó. Nós vivemos pela fé, não por vista. Eu vejo Jesus pela fé. Existe uma palavra que se chama visão espiritual. E você precisa explorar o Espírito Santo que habita dentro de você para poder você ver essa visão espiritual, amém? Como assim, Adriana? Eu não sei muito bem explicar, mas vamos lá. Tem um versículo na Bíblia que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem
o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, amém? Todos aqui são amados de Jesus, porque Ele é o nosso Pai. Nós temos o Espírito Santo, que Ele foi e deixou o Consolador dentro de nós. Então, querido, eu posso contemplar a minha visão espiritual além, não posso não? Posso. Porque, agora eu vou acertar. 1 Coríntios 2:9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e chegou no coração do homem que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Eu, você, precisamos só se ligar mais com o Espírito. Como assim se ligar mais? Se Ele está aqui dentro de mim, existe uma conexão, existe uma ligação e existe algo poderoso dentro de mim, amém? Assim como está dentro de você. Se é tão poderoso, eu posso acessar? Posso. Eu posso conversar com Ele? Posso. Eu posso rasgar o coração na presença dEle? Posso. Mas para isso acontecer, eu preciso desejá-lo. Assim como Zaqueu correu, subiu na árvore, desceu apressadamente, foi para casa com Jesus, estava na mesa e ele foi impactado e transformou a vida daquele homem. A salvação chegou na casa dele. Além dele, Jesus relata que a salvação chegou na casa dele. Então, a palavra é simples. Se apresse em conhecê-lo. Os dias estão maus. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã, mas sabemos que Ele vai estar conosco. Nós não sabemos como vai ficar a inflação, mas a Bíblia diz que o justo não vai mendigar o pão. Então a nossa vida está nas mãos dEle, de um Deus todo-poderoso, que conhece todos os meus pensamentos. Mas para isso, não se acomode. Não fique em casa, em meio aos seus problemas. A solução é Cristo. Quanto mais você se aproximar, ler a palavra, conversar com Jesus, o problema diminui. Não é assim que as psicólogas e os psicólogos falam? Fala, limpa o coração, desembucha, fala o que tem que falar. Então, rasga logo o que tem de ser rasgado na presença do Senhor, entrega tudo e descansa. Aí você vai ter o quê? Um coração aliviado para que o Senhor possa encher da presença dEle. Como o Senhor vai encher? Se está cheio de dúvidas, cheio de problemas, cheio de ansiedade, cheio de depressão. Ansiedade é o que não foi resolvido, né? Ansiedade é o futuro. E depressão é o que não foi resolvido. Aí está cheio de tanta coisa. Cadê o espaço? O Espírito Santo deve estar sufocado. Num cantinho lá, guardado. E ele precisa estar onde? À frente. Endireitando os caminhos tortuosos para nos dar a vitória. Mas a gente encheu o nosso coração, como a Bíblia fala, do coração que procede às saídas da vida. Como é que vai viver nessa terra com o coração pesado? Vai lá no hospital de Messejana. Como tem muita gente com problema do coração, carregado, que não bombeia direito, dependendo de aparelho. Aí eu fiquei imaginando, porque o Espírito falou comigo. Ei, Adriano, teu coração está muito carregado. Muitas coisas. E eu quero ocupar o espaço completo. Quando Ele ocupa, eu ando muito bem com os problemas. Porque eu sei que Ele vai resolver, amém? Quando eu entrego, eu sei que os meus filhos e o meu netinho estão nas mãos do Senhor.
A minha vida e a do Olímpio está nas mãos do Senhor. Você caminha leve, sorrindo. Apesar de alguns problemas para resolver, mas eu não entreguei. Se eu entreguei para me dar a paz do Senhor divinamente bem para você, lhe abraçar, sorrir, porque você não vai resolver. Mas você pode orar por mim, amém? E eu posso orar por você, para a glória dele. Coloque aí em Efésios 1, 17 e 18. (17 e 18). Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês um espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento. Lá para o 18, só a primeira parte. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. É só buscar a palavra, gente. É através da sabedoria e do conhecimento orar para que os nossos olhos do coração sejam iluminados. Porque se você for olhar para essa visão, pela vista, do jeito que eu estou vendo a Brenda, eu detalho ela em questão de segundo. De salto, com a bolsa do Asaf nas pernas, de braço cruzado, com um vestido belíssimo, cor de caramelo. Porque os meus olhos estão vendo. E ela é linda. Deus abençoe sua vida, que você é uma mãe excelente, assim como nós e as outras. Aí o que acontece? Eu preciso ter os olhos iluminados por Jesus através do meu coração. Porque esta visão aqui, ela é falha. Já vi um ditado que às vezes as pessoas falam assim: só em olhar eu já sei. Sem nem falar nada. Olhei, já deu o diagnóstico. Essa visão aqui que é falha. Mas a visão espiritual, ela contempla uma mulher de Deus sendo transformada de glória em glória, amém? A visão do Espírito Santo de Deus sendo iluminada através do meu coração e do seu coração, você vai ver que o Senhor já tem realizado prodígios e maravilha na sua vida. E já é para agradecer. E contemplar o que vai vir. Já celebrando, agradecendo, porque grandes coisas fez o Senhor. E continua fazendo hoje e fará amanhã. Amém, igreja do Senhor? Abra aí a palavra do Senhor, é o último versículo. 1 Coríntios 2. Agora é o Coríntios. 2:9. Até o 16, tá? 2:9. Todavia, como está escrito, nem olho viu, nem um ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós por meio de quem? Do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Imaginou aí? A riqueza que está dentro de mim e de você? Você contemplar as profundezas de Deus, aquilo que está guardado, reservado, aquilo não tem explicação. Mas o Espírito vai revelar para mim e para você. Pode continuar, querido. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, amém? Antes a gente tinha, né? A gente era mundano, vivia aí, pelo mundão. Hoje, não. Mas nós temos o quê? Mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana,
Não vai ser o que eu vou falar que vai lhe transformar. Não vai ser o meu choro, o meu desespero, o que eu fizer que vai alcançar o coração dos meus irmãos. Não é, Adriana, humanamente falando, não. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. Os versículos que eu falei aqui é pelo Espírito e chega até você pelo Espírito. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Pode passar. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Dê uma salva de palmas aí para Jesus. Sabe? O Olimpo só foi a metade das palmas, eu entendo por quê. Mas do Senhor só no seu coração. Olha, o Espírito Santo, foi. O Espírito Santo, ele quer só isso de mim e de você. Correr para Jesus, apressadamente, viver intensamente, convidá-lo para estar na sua vida, não só no dia do desespero. No dia do desespero é para clamar mais. Mas no dia que está tudo bem, conversa com ele. Ô Jesus, hoje foi tão bom o Dia das Mães. Nem comida eu fiz. Foi bom. Almocei fora, mas tem que ajeitar a janta, né? Mas faz parte. E esse Espírito é que nos dá leveza. Talvez saia um pastel, né? Aí o que acontece? Se você buscá-lo mais e mais ele vai estar dentro de você. Precisa só apressadamente. Não é vagarosamente. É apressadamente. Sabe uma dona de casa, quando vai ao médico, ela faz tudo apressadamente para deixar tudo em ordem? Ou quando a gente vai sair, você faz tudo apressadamente, uma correria, às vezes sai tudo pela metade, mas saiu, você foi apressada para resolver. Quando você está atrasada para ir no médico, agora inventaram um tal de sistema. Se você não chegar naquele horário, seu nome sai do sistema. É rápido. Agora, querido, se você chegar no horário e digamos, o médico é 10 horas, dá 10h15, dá 10h20, dá 10h30, dá 11 horas. Estou lhe dizendo que eu já passei, esperei 2 horas, viu? Cheguei no horário, mas fui atendida, glória a Deus, né? Mas se eu não chegar antes para confirmar, o meu nome sai do sistema, é incrível. Dá tempo nem a gente argumentar nada. Saiu. E a gente se apressa para ir para o médico, para tudo. Mas o recado foi dado para mim e para você. Viva apressadamente em conhecê-lo. E as oportunidades tá aí. Toda terça a igreja está aberta. A professora é top das galáxias, como diz o nosso pastor. Você aprende, tira dúvida, fica assim, encantada. Desde que começou, eu só tive uma falta, hein? Então, venha terça, a glória do Senhor. Se levante aí apressadamente, amém? Apressadamente. Eu gostaria que vocês cantassem aquele louvor que já foi cantado hoje. Eu quero ver Jesus, só quero. Não, porque o negócio não dá.
o que é. Amém? Quando o pastor, a igreja do Senhor, fique ligado.